Fala galera, tudo bom com vocês? Mais um Pod Jovem, agora o primeiro Pod Jovem do ano, começando o ano de 2024 incrível. Começando mais um ano aí, que Deus abençoe o ano de todos vocês, que seja um ano de muitas vitórias, muita luz, muita prosperidade e muitas bênçãos. Nesse podcast muito especial, tenho do meu lado aqui Matheus Mota, parceiro aqui do PL Jovem, né, Motinha? E aí, pessoal, beleza? Vamos começar aí o podcast. Cara, hoje a gente tem um convidado aqui muito especial. É um cara assim... É fera, hein, Gui? Cara, ele é demais. Ele é demais. Fazer um suspense aqui. E mudamos a data do podcast. Vamos fazer hoje na sexta-feira, especialmente por ele. Então, recebam aqui o delegado Gustavo Mesquita, tá aqui com a gente hoje, fazendo essa entrevista. Muito prazer, viu, doutor? Ter o senhor aqui com a gente. Gente, obrigado pelo convite. Prazer é todo meu estar aqui, batendo esse papo aí no Pod Jovem. Falei que eu vou aproveitar, já que o programa chama Pod Jovem, eu vou fingir que eu sou jovem também. E prazer estar aí, todos que nos acompanham, boa noite a todos. Estamos à disposição aí para falar sobre segurança pública, política e tudo mais que surgir. É isso aí, o homem já brigou comigo aqui que não é para chamar de senhor. Então, mas... Vamos fingir que eu sou jovem, né? Senão... Mas, doutor, falar primeiramente aqui que é uma honra ter o senhor aqui, de verdade, acompanho o seu trabalho lá no Instagram, trabalho muito honrado, então parabéns primeiramente pelo trabalho, pelo seu posicionamento e por tudo que o senhor faz pela nossa cidade, pelo nosso estado, né, pelo nosso país aí. Então, que Deus abençoe o seu caminho, que continue sendo um caminho de muita luz aí no seu trabalho. Obrigado. Ainda mais essa carreira, né? Que complicado aqui no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro também. Segurança pública é um assunto bem delicado aqui, né? A gente tem aqui em São Paulo o PCC, que é a maior facção criminosa do Brasil, né? Tá até indo para os hoje uma das maiores da América Latina, né? Sim. Infelizmente, talvez do mundo. Segurança pública, eu sempre falo, é um assunto que afeta muito a vida das pessoas. E todas as pessoas, independentemente da classe social, independentemente da ideologia, política. Segurança pública está acima de todos, porque afeta todas as pessoas. Né? Afeta então, todas as áreas, né? E é algo de fato muito delicado. Né? Um erro na área da segurança pública, ela causa uma repercussão imediata na vida das pessoas. Então, de fato, a gente tem que estar sempre discutindo, conversando, debatendo políticas públicas adequadas para que a gente consiga ter uma segurança pública que proteja a vítima. Essa é a minha bandeira, né? E não o criminoso, como infelizmente a gente vê em algumas situações. Isso é o que mais acontece hoje, né? Exatamente. A gente tem que ter uma legislação dura com os criminosos. A gente tem que ter decisões judiciais que olhem para a vítima e que punam o criminoso, que usem as garantias necessárias, mas sem um garantismo exacerbado, um garantismo extremista que acaba acobertando os criminosos. E tem que ter políticas públicas, de maneira geral, de todos os poderes envolvidos, que visem dar condições para as polícias atuarem com eficiência, que visem proteger o cidadão de bem e punir aqueles que escolhem o caminho errado, o caminho do crime. Né? Então, mudar de uma política que a gente tem hoje, um cenário que promove a inversão de valores e acaba promovendo a impunidade estimula a prática de novos crimes, para uma política que privilegie o cidadão de bem, o cidadão honesto, que proteja a vítima e que puna, que dê a certeza do castigo, a certeza de que o indivíduo, se ele cometer um crime, ele vai ser preso, vai permanecer um bom tempo na cadeia, sem ter essa quantidade de privilégios que ele tem hoje. Que traga uma sociedade segura, né, doutor? Acima de tudo, que a gente possa justamente, andar segurança na rua, pública, né? em última análise, é paz. Eu sempre falo, os agentes policiais, em última análise, nós somos agentes da paz. Isso é verdade. Porque sem segurança pública você não tem paz, você não tem ordem social, você não tem liberdade. Então a segurança pública, a polícia, ela é a última fronteira entre a barbárie e a civilização. Se um dia acabar a polícia, como alguns defendem, a gente vai entrar, certamente, sem sombra de dúvidas, na era da barbárie. A gente como vai na era do Mad Max. É o que a gente não quer. Que eu acho muito interessante essas pessoas que defendem o fim do militarismo, polícia, né? mais defendem terroristas, né? Defendem os terroristas armados e tudo mais. A gente assiste aí uma série de inversão de valores, né? De hipocrisia.
Então, talvez essas pessoas deveriam ir lá se voluntariar, né, para lutar lá pelos grupos terroristas que eles acreditam, mas não ia dar muito certo, porque a grande maioria dessas pessoas iam ser as primeiras a ser mortas, ali linchadas, enforcadas, empaladas pelos próprios terroristas. Porque a gente está falando lá de grupos que perseguem mulheres, perseguem homossexuais, que são absolutamente contra qualquer tipo de democracia. Então é esse contrassenso que a gente assiste. Mas, como eu costumo dizer, dentro da segurança pública, toda ideologia, toda lacração, ela acaba quando o indivíduo ele tem uma arma apontada para a cabeça dele. Quando o indivíduo, um vagabundo, entra na casa dele e toca o terror dentro do lar, dentro da família dele. Aí a ideologia vai ficar de lado, ele vai lembrar primeiro da polícia e depois de Deus. Aí o ativismo para, né? E a polícia também, por outro lado, também a gente vai agir sem ideologia. Quando a gente age, claro que cada policial tem a sua convicção pessoal, sua ideologia natural do ser humano. Mas quando a gente age, a gente também não vai querer saber quem está do outro lado, se a vítima é de um lado ou de outro. A gente vai fazer a nossa missão. É isso aí. Doutor, antes da gente começar a entrar nos assuntos, eu queria primeiramente que o senhor se apresentasse, falasse um pouquinho da sua carreira. Quem é o Gustavo Mesquita antes de ser o delegado Gustavo? Beleza, eu vou tentar ser breve aqui, né? Porque, apesar do pod jovem aí, já tô com 43 anos, 15 anos de polícia, então já passei por alguns lugares. Então eu ingressei na polícia em 2008, já como delegado de polícia. A gente fica no período, ali no meu caso foi quase um ano de academia de polícia, formação do policial, muito importante. Depois você é designado, via de regra, para os plantões policiais. Eu permaneci 7 anos aproximadamente nos plantões policiais ali da Zona Leste, Quinta Seccional, Tatuapé, Vila Formosa, Vila Carrão, Penha. Depois eu fui convidado para ir para o DHPP, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Permaneci um tempo fazendo o atendimento de locais de crime de homicídio, GEACRIM. E dentro do DHPP, à época, pertencia a esse departamento a DAS, que é a Divisão de Sequestro. E eu fui designado para atuar na Divisão de Sequestro, mais especificamente na Delegacia de Combate a Sequestros Relâmpago, que na época, 2013, mais ou menos, se todos se lembram, sequestro relâmpago era, acho que vocês deviam ter 2, 3 anos, né, nessa época. São muito jovens. Que não entenderam a piada, vocês deviam ser muito jovens. Tá, Mais jovens ainda. Mas era o crime que mais assolava a população de São Paulo, Grande São Paulo. Aqui em Guarulhos atuava aqui nas proximidades da Gangue da Batidinha, né? Não sei se vocês se lembram. Ali na Dutra, em frente ao Shopping Internacional, eles batiam no carro, a pessoa descia para ver, era arrebatada e aí passava a circular, realizando saques e extorsões. E aí a gente teve a felicidade, inclusive, de prender essa quadrilha, que eu cheguei lá. E a gente reduziu aí de um número de 3 dígitos para 1 dígito por mês de sequestro relâmpago. Foi um período de grande felicidade e satisfação na atividade policial que eu tive, né? A gente vê ali como que o trabalho da Polícia Civil, quando tem condições de fazer, quando a gente faz com empenho, com uma equipe qualificada, com estrutura, a gente consegue dar uma resposta para a população e consegue diminuir o índice criminal, porque é isso. Se você der para o indivíduo a certeza da punição e a baixa chance de sucesso do crime, o crime passa a não valer mais a pena. É o que aconteceu com o sequestro relâmpago. É um crime que tinha um índice de sucesso muito baixo, o ganho era pequeno e a chance dele ser pego era muito alta. Né? Como é hoje ainda, o crime de sequestro relâmpago começou a subir novamente recentemente por causa do PIX, né? Mas agora também a gente já está reduzindo graças ao trabalho lá dos colegas da Divisão de Sequestro, que eu tive muita honra, uma divisão que eu tive muita honra de trabalhar, divisão de excelência, muito prestígio dentro da Polícia Civil. E a partir daí, concomitantemente e simultaneamente a toda essa minha trajetória, eu sempre tive algo comigo que foi de lutar por aquilo que eu acredito, né? De denunciar os problemas, de cobrar maiores resultados. Então, desde o início da academia de polícia, sentindo na pele as dificuldades aí que o policial tem para exercer sua atividade no estado de São Paulo, conviver com a época aí, a desvalorização, a falta de efetivo, policiais com sobrecarga de trabalho, falta de estrutura. Eu sempre denunciei, cobrei, participei de todos os movimentos, e aí isso fez com que eu me tornasse presidente da Associação dos Delegados. Em 2018, assumi esse cargo.
a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, lá de PESP, que é a maior, mais antiga associação, vai fazer 75 anos. Associação de Delegados do país, permaneci lá por 5 anos, 2 mandatos. Fizemos muita coisa, sempre denunciando, cobrando a desvalorização. Infelizmente, aí a gente veio de um período de 30 anos de governo PSDB, que realmente sucateou as polícias, Sim. desvalorizou as polícias, fez com que os policiais paulistas recebessem o pior salário do país, né? Algo que está sendo revertido agora, não é da noite para o dia, porque a gente está lá embaixo, mas o governador Tarcísio começou essa reversão, eu acredito que ele vai continuar. Ficou muitos anos sem reajuste, né? Então, a gente chegou a ter período aí de mais de 5 anos sem reajuste, quando tinha era 5%, 7%. E a inflação, né? Fora o déficit, a inflação também, sempre. Né? O déficit, né? A gente tem hoje ainda uma situação que faltam em torno de 9 mil, 10 mil policiais civis, representa quase 1/3 do nosso efetivo. Também com essa gestão aí do governador Tarcísio, secretário Derrite, a gente já iniciou um ritmo acelerado de contratações, de concursos públicos, temos previsto para os próximos anos, só para a Polícia Civil, cerca de 5 mil vagas. E aí, justamente, também, inclusive, para terminar um pouco da minha trajetória, saindo da associação, eu fui convidado pelo secretário Derrite, secretário adjunto, que é o Dr. Nico, para integrar lá a equipe da Secretaria de Segurança Pública. E eu fui trabalhar, desde o início de 2023, estava lá na Secretaria de Segurança Pública, no gabinete secretário, ali tratando mais dos assuntos relacionados da Polícia Civil, tentando encaminhar as nossas propostas, os nossos avanços, conseguimos avançar bastante coisa. Foi um período muito importante para mim, um aprendizado, ter uma visão ampla do sistema de segurança pública estadual, das polícias, de gestão, mas eu sentia falta de estar de volta na linha de frente, né? Realmente estava sentindo falta de fazer polícia, né? Fazer que é o que eu gosto, é o que eu amo, é aquilo pelo que eu prestei o concurso, né? Sim. E aí conversei, inclusive, com o secretário, com o nosso delegado-geral, nosso seccional aqui, doutor Severo, nosso diretor do DEMACRO, doutor Júlio, conversei com todos e pedi que queria vir para Guarulhos também, porque Guarulhos é a minha cidade natal, é onde eu nasci, fui criado, onde eu moro. E eu também sempre me sinto no dever de trabalhar pela nossa cidade. Então, hoje eu estou aqui, não faz nem um mês que eu assumi o GOI, que é o Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil. Com muita honra assumi esse desafio, essa responsabilidade, que eu vejo como uma grande oportunidade aí de eu trabalhar e fazer a minha parte pela segurança da nossa cidade. E assim eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para cumprir a minha missão e colaborar para Guarulhos ter uma segurança ainda melhor. Acho que a gente deve e pode sonhar que Guarulhos seja a cidade mais segura do estado ou talvez a mais segura do país. Amém, a gente sonha com esse dia aí, viu? Que, cara, hoje eu vi saiu uma reportagem que Guarulhos era a cidade mais segura, a cidade com mais de 1 milhão de habitantes mais segura do país. Então, é interessante comentar sobre a cidade. A cidade é um dado importante porque ele usa um índice que é um índice de homicídios por 100 mil habitantes. E, de fato, considerando esse índice, Guarulhos está entre as mais seguras, a mais segura do estado, do Brasil. Era do Brasil. Porém, isso é um dado importante, a gente deve sim comemorar. Mas pode ser que muitas pessoas, os guarulhenses, falem, mas eu não vejo eu não sinto essa segurança toda. Eu não tenho essa percepção de segurança toda. E por quê? Faz sentido, porque o homicídio, ele é um dos indicadores de segurança. Mas ele não influencia, por exemplo, nos crimes patrimoniais. Quando a pessoa sente aquela insegurança de ser roubada, de ser furtada, de alguém entrar na sua casa, ou de sair da sua casa, alguém entrar, isso tudo são crimes patrimoniais. Até mesmo quando o indivíduo é morto durante um assalto, isso é um latrocínio. Ele entra na estatística de crime patrimonial. O latrocínio é um crime patrimonial, não é um crime contra a vida. E o homicídio, ele é motivado por outros fatores, né? Você tem ali fatores passionais, briga entre facções e tal, que não necessariamente influenciam diretamente no sentimento de segurança. Então, apesar de Guarulhos, sim, ter esse indicador é importante, mas nós ainda temos índices de crimes patrimoniais que a gente precisa, sim, trabalhar e trabalhar muito para que a gente consiga trazer uma sensação real de segurança para a população, porque a população tem essa percepção de segurança, que ela saia na rua
com a sua família, com seus filhos, que ela vá trabalhar, volte com a tranquilidade de que ela está segura. Saiu essa notícia, né? E eu li, até fiz uma brincadeira, cara, porque o prefeito haviam concursos para GCM, não sei se o senhor ficou sabendo, porque dentro da segurança pública o que cabe ao município é a Guarda Civil Municipal, Polícia Militar do Estado de São Paulo. E aí é o que o governador vem fazendo um ótimo trabalho, o secretário Derrite, um ótimo trabalho, igual eu comentei com o senhor, admiro muito o trabalho do Derrite. Mas dentro do âmbito municipal, o prefeito, o que ele quer cuidar do âmbito municipal, ele tem que investir na GCM. E haviam vagas para concurso na GCM, iam abrir concurso na GCM, e o prefeito cancelou esses concursos porque ele disse que não precisava, não era necessário mais guardas civis municipais. Porém, a gente vê uma cidade, cara, que... saiu essa notícia, deu uma semana, eu fui assaltado na porta de casa. Na porta de casa. Eu saí de casa tava indo pra casa do meu pastor, eu saí de casa, o rapaz veio e me assaltou. Então, isso é algo que não pode acontecer, né? A gente não pode admitir isso, considerar normal, considerar tolerável. A pessoa ter receio de sair da sua casa. Na porta de casa. E ainda falar que não é necessário mais guardas civis municipais, o senhor me entende? Não, assim, a gente... Não há níveis toleráveis, na verdade, não há níveis aceitáveis de criminalidade que a gente tem que aceitar e falar, não, tudo bem. Por mais que a gente tenha ainda um índice razoável de homicídios, por mais que Guarulhos não esteja entre as cidades mais inseguras, com maior índice de criminalidade, a gente tem que trabalhar para ter um índice zero em todos os crimes. E aí é o que eu digo, especialmente nos crimes patrimoniais, são esses que mais afligem a população, roubo, furto, e a gente já tem trabalhado muito nisso. As forças policiais aqui em Guarulhos, de uma maneira geral, elas há algum tempo trabalham de maneira integrada, Polícia Civil, Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal, temos excelentes profissionais dentro da nossa GCM. Sim, conheço muita gente da GCM que eles merecem. Claro que quanto mais nós tivermos, mais estrutura. Precisa de mais, porque a cidade Inclusive, é muito grande, né? Recentemente eu abri uma caixinha ali de perguntas, um post, quem quiser entrar no meu Instagram até deixar lá também a sua sugestão, apontar o problema, pode deixar. Eu perguntei ali, na sua opinião, qual que é o maior problema de segurança na cidade de Guarulhos? É uma pesquisa que eu vou até deixar fixado ali para a gente... Eu estou estudando, de fato, tentando fazer um levantamento para, a partir daí, traçar uma estratégia de ações policiais, ações legislativas, tudo que a gente pode fazer para melhorar a nossa segurança. E uma das grandes reclamações é justamente a falta de policiamento nos períodos noturnos, nas periferias e tal. E eu entendo isso. O cidadão ele tem todo o direito e ele reclama com toda a razão. Mas, por outro lado, o que eu explico é que a gente vem aí, como eu já disse, de uma herança de 30 anos de um governo PSDB que sucateou as polícias, que não valorizava, pelo contrário, colocava a segurança pública em segundo plano. Isso gerou para nós esse déficit de efetivo, faltam policiais na Polícia Civil, na Polícia Militar. Então, infelizmente, às vezes, a gente fica, nós policiais, Polícia Civil, Militar, fica de mãos atadas, porque falta de fato. Ainda não deu tempo, né? Esse governo chegou, aí faz 2 anos, não dá, nem 2 anos. Não deu tempo, né? É um processo que é relativamente longo para a gente conseguir sanar, repor o efetivo, mas a gente já iniciou esse processo e cada vez mais eu acredito que a população vai começar a ter uma percepção de segurança maior. A gente vai trabalhar muito por isso aqui em Guarulhos, fazer operações, fizemos algumas operações também para coibir uma outra situação que tem sido uma reclamação recorrente, as motocicletas, né? Que saem por aí para madrugada, fazendo barulho, fazendo arruaça. Você participou, né, dessa operação de fim de ano. Para mim, o direito do descanso do trabalhador é algo sagrado, não é uma coisa de segundo plano. Não, a gente tem que respeitar isso, né? As pessoas estão sofrendo aí, especialmente nas periferias, com esse tipo de coisas, motocicletas, pancadão, fluxo, ninguém aguenta mais esse tipo de coisa. Então a gente tem que trabalhar por essas pessoas. E aí se engana quem diz que segurança pública é uma matéria de elite. Pelo contrário, porque a pessoa que tem condição, ela contrata uma segurança particular, um sistema de vigilância para a sua casa, sobe o muro. Agora, quem não tem, quem tem uma condição financeira mais desfavorável, não tem para onde recorrer, o que é pior. Muitas vezes está nas periferias, nas comunidades, e não pode pedir socorro. Não pode pedir socorro porque está silenciada, está escravizada pelo crime organizado. Aí as pessoas falam, não, mas a polícia não pode entrar, as pessoas não gostam que a polícia vá. Mentira. A população de bem, que a grande maioria das comunidades, trabalhador, famílias, trabalhadores, eles agradecem quando a gente vai. Mas eles não podem falar.
Mas se perguntar se eles querem, eles não só querem, como eles querem que a gente permaneça lá. Então é por essas pessoas, principalmente, que a gente tem que trabalhar e vai seguir trabalhando. Eu entendo muito que você fala de que... Eu toco muito no âmbito municipal, porque eleições municipais vão acontecer agora. E eu acho que o meu principal foco aqui é esclarecer a dúvida e trazer a verdade à tona. Então, eu acredito muito no trabalho do governador, igual eu te falei, do secretário. Porém, você me falou que a gente sabe aqui, que a gente viu as eleições. Eles estão no segundo ano, indo pro segundo ano aqui de mandato e acredito que vão fazer um bom trabalho. Mas olhando para Guarulhos, são 8 anos do mesmo governo, entende? Polícia Militar e Polícia Civil é âmbito estadual, o âmbito municipal não tem nada. Eles não se preocupam, entende? A olhar pro morador, a olhar pro munícipe de Guarulhos. Então eu acho que isso é um relaxo da gestão executiva hoje do município em não investir na segurança pública. Porque quando a gente olha o prefeito vindo falar do governo dele, ele fala a mesma coisa. Que ele pegou a cidade abandonada, mas em 8 anos, o senhor não acha que dava para resolver alguma coisa da segurança pública? Olha, eu vou falar sobretudo da minha área, né? Se a gente for falar do prefeito, se é uma avaliação, é algo um pouco complexo, né? Vai envolver diversas outras áreas, diversos outros julgamentos. Acho que ele encontrou, de fato, uma situação muito complicada. Realmente, né? Vindo um governo 20 anos de PT, a gente sabe como é que um governo PT arrebenta com qualquer administração. Arrebenta. Isso é fato. Municipal, estadual. Não, o Guarulhos estava falido. Contamina, é um governo parasitário, baseado aí no aparelhamento do Estado, da máquina pública. Então, isso, de fato, prejudicou ele. Acredito que também um período aí ainda de falta de experiência, até pela idade, pode ter prejudicado. De uma maneira geral, eu acredito que o prefeito Guti é um cara bem intencionado, eu acredito nisso. Acho que ele avançou, sim, em alguns pontos. Na área da segurança pública, a nossa GCM hoje está muito bem, tá muito bem. Poderia estar ainda melhor? Sempre pode, mas está bem, é uma GCM perto aí dos modelos que a gente tem em todo o estado. Ele fez algo muito positivo agora, que foi a criação do Centro Integrado de Comando e Controle, ali, Centro de Comando e Operações, ali na antiga Câmara Municipal, na Praça Getúlio Vargas. Que até eu fui lá na inauguração e eu fiquei muito satisfeito ali, fiquei muito grato quando ele pegou a palavra. E ele lembrou que esse era um instrumento que eu tinha escrito no primeiro plano de governo dele, que eu tive a honra de escrever, ele lembrou. E eu tinha colocado aquilo, né? E ele falou, doutor, não deu para fazer na época, mas agora a gente está fazendo. É algo muito positivo. Então, assim, claro, houve erros, houve falhas, não só houve, como pode ainda haver, mas eu acredito que no saldo geral, pelo menos na segurança pública, a gente avançou bastante e no que depender da gente, a gente vai seguir avançando cada vez mais. Eu estou aí para colaborar. Eu acho que dá para fazer mais, até porque Bolsonaro pegou um país de 16 anos de PT e conseguiu devolver o país em 4 anos no superávit, né? 78 bilhões. Nosso querido e amado presidente fez um milagre, então. Mas é isso aí, Motinha? Cara, eu vi que você recebeu como um dos os melhores delegados do Brasil. Você que é melhores delegados de polícia em 2022, né? Categoria de destaque, metodologia aplicada para a seleção, analisou os estudos nas mídias sociais, apontamento de URLs, reputação, serviços prestados, votos e qualificações curriculares. Foi uma grande honra ter recebido esse reconhecimento. Assim, reconhecimento é sempre positivo para a gente, né? Indica que a gente está no caminho certo. A gente não pode viver só disso, de títulos, é importante. Mas indica que a gente está no caminho certo, então é sempre positivo quando vem aí embasado nos estudos e nas nossas ações. Então são coisas que a gente carrega com muito orgulho. É muito bom a gente ser reconhecido dentro da área que a gente atua, né? Dentro da área que a gente ama e daquilo que a gente escolheu fazer como missão, né? Isso então, foi em 2022, Gui. Em 2023, em outubro, ele recebeu outro, de Guardião de Segurança Pública. Acho que foi do sindicato dos trabalhadores de segurança pública. Isso. A gente fica contente aí com esse resultado de bom trabalho, especialmente esse último, inclusive, foi algo que é dado pelos nossos pares, né? Um sindicato ali formado por trabalhadores de todas as forças policiais e tal. Então, também é muito importante a gente ser querido, reconhecido entre os nossos pares. Legal. Porque muitas vezes
Tem pessoas que, para a população, elas podem ser uma coisa, parecer uma coisa, né? Mas às vezes dentro de casa, começando dentro de casa, ela é outra. Então acho que isso diz muito, né? Quer saber quem é uma pessoa, começa dentro de casa, depois começa a ver como é que ela é entre seus colegas de trabalho, entre seus funcionários. Acho que aí você vai conseguir realmente saber quem é aquela pessoa. Porque da porta para fora é muito fácil todo mundo parecer o que quiser, parecer bom, né? Porque parecer tem ainda aquele mais hoje em velho ditado, né, doutor? Quer conhecer alguém, depodera ela. Isso, então as pessoas que estão ao seu redor, elas sabem realmente quem é o senhor, né? Pura verdade. É isso aí. Ó, chegando o fim de ano, passando o fim de ano, né? Chegando, ó, já passou faz tempo. Tá adiantado aí. Eu quero fazer uma perguntinha pro senhor. O que o senhor acha dessa saidinha de Natal aí? Para falar português bem claro, não tem muito como fazer rodeios em relação a isso. É uma das maiores poucas vergonhas, uma das maiores aberrações que ainda existem no nosso sistema legal, penal, que é inimaginável a gente pensar como que isso ainda existe, como que isso ainda não acabou, não faz o menor sentido. A esquerda diz que isso é um benefício aí que se presta à ressocialização. Ressocialização, pois bem, aí você pega esse fato desse policial que foi baleado com um tiro na cabeça na IBH, né? E veio a falecer, infelizmente, deixando um filho de 9 meses. Meu Deus. E o indivíduo que praticou esse crime é alguém que estava em saída temporária depois de ter 18 passagens criminais. 18 passagens. Alguém que teve 18 passagens criminais quer se ressocializar? Não merece. Ele teve 18 chances. Ele teve 18 condições de se integrar à sociedade, de se redimir, mas não. Essa pessoa ela é uma inimiga da sociedade. Então a gente tem que, sim, aplicar a lei. Eu sou sempre da aplicação da lei, mas que a lei seja severa e que a lei seja aplicada com rigor para quem merece. E aí a gente assiste uma situação como essa, que infelizmente um pai de família morre. Esse daí não vai ter segunda chance. A família não vai ter segunda chance. Não tem uma saída. E assim, né, como ele, quantas outras situações, quantos crimes, quantas mortes já não foram provocadas, quantos sangues inocentes foram derramados por conta de indivíduos que estão aí em benefícios absurdos e privilégios que não deveriam existir, como a saída temporária. Então são coisas que não dá mais para a gente conviver. Enquanto a gente continuar aceitando esse tipo de coisa como normal, a morte de um policial se tornou normal na sociedade. A gente não vê mais nenhuma comoção por parte da imprensa. Agora, se morrer alguém do outro lado, se morrer um criminoso, aí tem. Aí vira uma série de protestos, de grupos, de pseudo-grupos, que eu não chamo. Direitos humanos a gente tem que defender. Sim. Mas esses grupos defendem direitos humanos de um lado, né? Quando é um policial, eles não querem saber. Então, quanto a gente assistir situações como essa, se tornar normal, infelizmente a gente não vai mudar a situação de insegurança no nosso país. A gente não pode se conformar mais com esse tipo de absurdo. A gente tem que pressionar os nossos representantes, pressionar os nossos senadores, nossos deputados, quem está aí, e aí independentemente de partido. Às vezes a pessoa está lá exercendo mandato, ela tem um compromisso com a sociedade de um modo geral. Então a gente vê aí essa lei que acaba tem um projeto de lei que acaba com a saída temporária, que foi relatado na Câmara dos Deputados pelo nosso secretário Derrite, enquanto deputado federal. Essa lei ela foi para o Senado Federal há mais de ano e está parada lá. Então a gente tem um Senado Federal que, tendo uma situação como essa, permanece inerte e coloca um ministro comunista dentro do Supremo Tribunal Federal, que não faz o seu papel de realizar um filtro para indicação, que não faz o seu papel de realizar um controle do Supremo Tribunal Federal, que cresce cada vez mais e se torna um poder ditatorial. Essa é a realidade. Então, que o Senado Federal, fazendo aqui um apelo, eu falo sobre essa questão, realmente eu me exalto, eu fico até inflamado, porque é algo que não dá mais para a gente aceitar. Então eu faço esse apelo aos nossos senadores: coloquem a mão na consciência. Vocês estão causando morte, derramamento de sangue de pessoas inocentes. Votem, pelo amor de Deus, votem a lei que extingue esse absurdo, essa aberração chamada saída temporária, para que a gente não tenha mais que assistir o que a gente está assistindo, que a gente assistiu ontem com uma família de um policial militar, um filho de 9 meses, tendo que se despedir do seu pai. Nossa, é triste, cara. E é por isso, doutor, que eu defendo a entrada de militares no legislativo, entende? Porque a polícia prende, aquela famosa frase antiga, que a polícia prende e a justiça solta. E a justiça solta.
Então, esse é um fator, a gente não pode generalizar, nós temos excelentes juízes, excelentes magistrados. Eu não digo do juiz, eu falo da lei, da legislação. Por exemplo, nesse caso da saidinha, a culpa não está no juiz que soltou, porque ele cumpriu o que a lei determina. Isso, claro que às vezes a população não entende isso, acaba culpando o juiz, assim como às vezes culpa a polícia. Entrou, saiu pela porta da frente da delegacia. Mas não é culpa do delegado, é culpa da lei que é frágil. É uma lei que privilegia, que é feita para privilegiar criminosos e desprezar a vítima. Então a gente tem que vencer isso, a gente tem que ter um sistema penal, políticas públicas que olhem para a vítima, que privilegiem a vítima, protejam o cidadão trabalhador, honesto, e punam aquele que escolhe o caminho errado. É muito simples. E aí a gente assiste, infelizmente, a situação da relativização, que é outro mal do mundo atual, e uma parte da nossa sociedade. Então, por exemplo, nesse caso da morte do policial, veio a Associação dos Magistrados de Minas Gerais e afirmou o quê? Que a morte causada por esse indivíduo que estava em saída temporária, a morte do policial que ele causou, era fruto da desigualdade social. Então, quando você diz isso daí, você está relativizando completamente o mal. Você está menosprezando o livre-arbítrio da pessoa, a responsabilidade individual que cada indivíduo tem. Você está desprezando por completo a vítima e você está promovendo, homenageando a impunidade. Isso não pode acontecer. O indivíduo é dotado de livre-arbítrio. Eu sou fã do livre-arbítrio e da responsabilidade individual. O indivíduo ele tem discernimento pelos atos que ele comete e deve pagar de acordo. Simples assim. Quer passar o Natal em casa com a sua família? Não cometa crimes. Simples. Quer ter encontro conjugal, visita íntima para namorar com a sua esposa, com a sua namorada? Não cometa crimes. Se você cometer crime, você vai ter que ir para a cadeia, e a cadeia não é para ser um lugar agradável mesmo. A gente assiste filme americano, para eles saírem da cadeia, teve aquela série, esqueci, que o cara tatuou a cadeia toda no corpo, lembra? Breaking Bad, né? Não, Prison Break. Prison Break. Você viu o plano não é que possível ele que você era nascido nessa época. Você tá achando que eu tenho quantos anos, doutor? Você tá de... Sei que ele tá tipo um bumbum de neném aqui, mas... Não, mas é sério. É isso aí. Cara, aí a gente vê eles fazendo planos e planos pra fugir da prisão. Aqui no Brasil é só chegar o Natal. Você não precisa nem... Pra que quebrar a cabeça? E ainda sai pela porta da frente. É um princípio básico, né, do direito penal, da própria criminologia. Beccaria, lá atrás, um dos pais da criminologia, ele diz no seu livro, Dos Delitos e das Penas, ele fala sobre a importância da certeza do castigo. É isso, a certeza do castigo. Ele fala, inclusive, que às vezes mais importante do que o rigor do castigo é a certeza de que esse castigo vai ser executado. O castigo é a pena, é a cadeia, é a prisão. Sim. Então, inclusive, muito se fala em aumentar as penas. Eu até... concordo que algumas penas precisam ser aumentadas de alguns crimes, mas eu defendo que antes disso, antes da gente pensar no rigor da pena, a gente tem que pensar na certeza da pena, o que hoje não existe no nosso país. A gente vive um cenário em que o indivíduo... É o que o senhor falou, do bandido ter medo de fazer tal crime. É isso que inibe as pessoas, é a certeza do castigo, é a certeza de que ele vai ser punido. Agora, de outro lado, quando você tem um indivíduo que ele já tem princípios, uma estrutura moral mais frágil, e aliado talvez a uma falta de oportunidade, e aí ele tem um caminho do crime que vai fornecer a ele um ganho mais fácil, um atalho, e que caso ele seja pego, essa chance é pequena, e quando ele seja pego, se ele for preso, ele vai ter à sua disposição inúmeros privilégios, benefícios, garantias, que ele vai sair lá na frente, né? Livramento condicional, progressão de pena, saída temporária, suspensão condicional do processo, os inúmeros recursos que a gente tem, prescrição, enfim. Então ele acaba fazendo um julgamento, uma avaliação de risco-benefício, como todo mundo faz no dia a dia, um negociante. E ele faz esse julgamento, essa avaliação, e ele fala, não, vale a pena praticar. Infelizmente, esse é o cenário hoje no país. Né? A gente tem um país onde vale a pena praticar crimes. E é isso que a gente tem que reverter. A gente tem um país onde tem um ex-presidiário na presidência. Pois é. O crime compensa. Basta dizer isso daí, não precisa falar mais nada. O Código Penal vigente no país, ele é de 1940.
Então, tipo assim, é necessário haver uma mudança nisso, né? Nem a Constituição no Brasil era de 1988 e eu também já acho que já tem que atualizar. Tem que atualizar, né? Você imagina o Código Penal que é de 40. Isso é interessante. Se você for pensar, todas as áreas do direito, elas passam por constantes renovações. Você tem revisões nas leis trabalhistas, nas leis previdenciárias, tributárias, Código Civil, né? Foi reeditado em 2002, se não me engano. Agora, a legislação penal não. É muito difícil a gente mudar as leis penais, o sistema de legislação penal, seja o Código Civil ou o Código Penal, o Código de Processo Penal. Então, concordo com você, a gente tem que promover essas mudanças, tem que agilizar os nossos poderes aí constituídos, responsáveis pelas leis. O Congresso Nacional tem que fazer a sua parte, né? E o que a gente observa é que muitas vezes leis que vêm para prejudicar são aprovadas aí em toque de caixa, né? Passa com uma velocidade absurda quando é para prejudicar o cidadão, quando é para elevar imposto, quando é para causar mais burocracia, mais prejuízo para o cidadão, é na hora. Agora, leis importantes, como a da saída temporária, passam aí anos adormecidas. Isso não pode acontecer. Mas eu confesso para o senhor que eu não sabia desse projeto aí do DERIT. Mas então vamos começar a cobrar, e até convido todo mundo que está assistindo aí. Boa, marcar o seu senador ali. Os senadores, o qual você votou, depois do seu voto de confiança. Fazer uma pressão, cara, uma mobilização, porque não dá mais para admitir. Tipo, tem pessoas que não entendem o valor disso, até perder um parente, até perder um ente querido ali numa saidinha de Natal, vem um presidiário e comete um crime e volta pra prisão, entende? O cara que não era nem pra estar na rua. O cara que não era nem pra estar na rua. Então, exatamente. Antes que aconteça algo... Esse é um crime que vitimou esse sargento da PM, assim como tantos outros, são crimes que poderiam ter sido evitados. Isso é o que é mais triste. Isso com um sargento da PM. A família que está chorando ali, esse filho de 9 meses que vai nascer sem conhecer o pai, essa história poderia ter sido diferente se os nossos senadores, se os nossos representantes de uma maneira geral tivessem mais compromisso com a segurança pública. Sim. Realmente. Então cobrem, vão pra cima, cobrem, façam valer o voto de vocês nesses senadores. E é isso aí. Ô doutor, queria que o senhor falasse um pouquinho também dessa operação que a gente comentou lá embaixo, que saiu até no jornal, o delegado ficou famoso aí, nada. Mas explicar um pouquinho, foi uma operação na cidade de Arujá, que o GOI de Guarulhos prestou um apoio, né? Foi uma investigação, quem foram as pessoas? O fato em si foi justamente um latrocínio, uma tentativa de latrocínio, praticada no início de dezembro contra um policial militar, um soldado da Polícia Militar. Ele estava na Operação Verão e ele foi para Arujá, salvo engano, levar um presente para sua esposa, olha isso. Tava de moto. Ele saiu do litoral e foi para Arujá. Foi para Arujá. Final de ano, foi levar o presente, ver sua esposa, algo assim. E aí, ele acabou se perdendo, parece, para sair da cidade. E aí foi surpreendido por 2 criminosos que sequer perguntaram, acho que viram que ele era policial e atiraram, sem levar nada. Que ponto chega o nível de crueldade. Tira pelo prazer de atirar, tirar a vida de uma pessoa. O tiro pegou no rosto. Ele não faleceu, mas se encontra no hospital em estado grave. Peço até orações aí. Caramba, cara. Soldado César. Recentemente até a família nos procurou, agradeceu. Isso não tem preço, né? Claro, acho que é o maior reconhecimento que tem esse. Então, peço que todos, inclusive, orem por essa vida aí, para que ele consiga se restabelecer. Pode deixar. E aí essa investigação foi tocada lá pela equipe da Delegacia de Polícia de Arujá, Dr. Jaime Pimentel, meu amigo. Ele conseguiu esclarecer, identificou os 2 autores. E aí ele solicitou para nós do GOI, para quem não sabe, a seccional de polícia de Guarulhos, ela atende também Arujá e Santa Isabel. E o GOI ele tem a responsabilidade de prestar apoio operacional a toda a seccional, toda a área da seccional, em operações que envolvam determinado risco, né, qualquer ameaça aos policiais. Então a gente foi cumprir essa operação, 2 mandados de prisão. Um dos indivíduos a gente conseguiu localizar na residência dele, fizemos a prisão, tentou destruir o aparelho celular quando a gente estava chegando. E aí, mediante investigações, o segundo indivíduo não tinha sido localizado, mas mediante investigações ali com as testemunhas, a família lá do autor, eles indicaram para a gente um outro local, uma chácara onde poderia estar esse segundo indivíduo.
e também a arma do crime poderia estar nesse lugar. Então a gente foi até o lugar e aí, para nossa surpresa, a gente acabou encontrando nesse local, nessa chácara, um QG do crime organizado ali na região, uma casa-bomba de drogas, com refinaria de drogas, equipamentos para embalagem, para venda, comercialização. Encontramos quantidade considerável de maconha, cocaína, encontramos a arma do crime e acabamos encontrando também um dos líderes do PCC, Torres do PCC, como se chama, né? Na região de Guarulhos e Arujá, que era o vulgo Javali. A gente também realizou a prisão desse indivíduo. Então foi uma operação bem sucedida. Que legal. E destacando aí, inclusive, a integração entre as forças policiais, né? Foi uma operação que contou com uma integração do GOI de Guarulhos, Polícia Civil de Arujá, Guarda Civil Municipal de Arujá e a PM também de Arujá. Então, as forças policiais, quando elas agem, a gente percebe isso, né? A integração, a cooperação, ela é fundamental sempre para o nosso sucesso. E ainda para ter uma operação sem riscos, né? Sem o objetivo sempre de qualquer operação policial é que não haja um disparo de um tiro, que não haja qualquer necessidade do uso da força física, seja qual ela for. Quanto mais pacífica for a operação, é porque foi uma operação de sucesso. É claro que o uso da força física, ela nunca é uma opção tomada de imediato pela polícia. É uma opção do bandido, de quem está do outro lado. Se eles optarem pelo uso da força física, a polícia civil, a polícia, de modo geral, vai usar dos meios necessários para conter e realizar a nossa função, que é cumprir a lei. Então, quando há um confronto é sempre opção do criminoso, né? Agora, claro que a polícia não pode se eximir ao confronto quando ele acontece. Cara, e dentro dessas operações, a gente acompanhou uma operação do The Hit, que, assim, claro, foi uma ordem do The Hit, que foi a operação lá no Guarujá. Eu até comentei com você que eu fiquei assim, falei que legal, porque ele colocou realmente a polícia pra colocar medo no bandido, né, na bandidagem. E aí, dentro disso, as pessoas que defendem aquele velho direitos humanos, que de humano não tem nada, né? Direito de bandido, direito de canalha. Direito dos manos. Direito dos manos, só se for. Começou a atacar o secretário falando que não pode entrar na favela assim, é o que você falou. Que a população da comunidade não gosta disso. Isso daí essa operação foi a Operação Escudo, que ela foi deflagrada justamente por conta do assassinato de um policial militar também, soldado Patrick Reis da Rota. Ele estava em patrulhamento ali pela região e foi covardemente alvejado por um tiro à distância, sem qualquer agressão, sem qualquer ação policial prévia, um tiro gratuito, com o objetivo de matar um policial, de executar um policial por o fato dele ser policial. Infelizmente acabou atingindo o policial também morreu, deixou também filho pequeno, família. E aí o secretário Derrite, ele iniciou essa operação integrada, Polícia Civil e Polícia Militar, com o objetivo principal de identificar e prender o autor do crime. Ocorre que no decorrer da operação foram se oferecendo para as forças policiais diversos outros crimes, diversas outras áreas para a gente atuar, e acabou se tornando uma operação com um período mais prolongado, que teve aí, não me recordo agora os números, mas teve números expressivos em termos de prisão de procurados, de modo geral, que atuavam ali nas comunidades do Guarujá, de localização de drogas, de armas. E aí houve toda essa revolta da esquerda, repito, grupos que dizem defender os direitos humanos, mas eles não defendem, só defendem os direitos humanos de bandido, né? Quando está do outro lado, porque não vi esses mesmos grupos se levantarem para fazer qualquer protesto, para ir lá fazer uma homenagem para a família do policial. À época também foi alvejada por um tiro de fuzil uma policial militar mulher, que sobreviveu por milagre, e eu não vi esses grupos que dizem defender as minorias defender essa mulher, certo? Então, esses grupos começaram a se levantar, a fazer barulho, inclusive foram uma época que eu estava trabalhando ali na Secretaria de Segurança Pública, foram na porta lá jogar sangue, e eu peguei o celular para documentar o que eles estavam fazendo, né? Porque eles estavam indo embora, deixaram jogar tinta para aparecer sangue, tinta vermelha, e aí foram embora, deixaram tudo emporcalhado lá, é isso que eles fazem, né? É típico dessa ala, né? Parece a sujeira e tal, eles gostam muito disso, né? A baderna, a sujeira, a bagunça.
E aí eu fui perguntar se eles não iam. Tudo bem, quer protestar, mas limpa, né? A gente aprende em casa, pelo menos quem aprende, e educação depende de classe social, que quando a gente faz sujeira, a gente tem que limpar. E foi o que eu fui pedir para eles. E aí eles começaram a se exaltar. Eu falei, não, eu só estou pedindo para vocês limparem. E outra, eu quero saber por que vocês não foram protestar lá quando o policial morreu, né? Enfim. E aí o que a gente assistiu lá é o que a gente acaba assistindo muitas vezes. São pequenos grupos aí que dizem defender a sociedade, dizem defender as comunidades, direitos humanos, mas a grande realidade é a seguinte. Assim como nessa operação do Guarujá, se fosse perguntar para as pessoas, para as famílias que estão lá, que estavam lá nas comunidades, se você queria que a polícia saísse, se aprovava, eu tenho certeza. Inclusive foram feitas pesquisas na época, que a grande maioria da população estava apoiando a ação da polícia. Porque a grande maioria da população apoia. É a sensação de segurança. E a polícia apoia, né, a população, é uma via de mão dupla. É a sensação de segurança. Você tendo uma viatura patrulhando, andando por perto, todo cidadão do bem vai querer. A polícia está aí para defender quem trabalha, né? Quem não gosta da polícia é quem está do lado errado. É criminoso, é bandido. Então, foi uma operação de muito sucesso ali, apesar de toda essa grita aí, desses pequenos grupelhos aí que não representam a sociedade. Mas que serviu inclusive para mostrar isso daí, que a população apoia a polícia, para desespero deles, a população está com a polícia e a polícia vai estar cada vez mais junto com a população. Isso aí. Doutor, tinha uma dúvida aqui. A polícia militar é uma polícia que trabalha com patrulhamento ostensivo, né? A polícia civil é uma polícia mais investigativa, é a polícia judiciária. Mas em relação às funções do GOI, quais são essas funções que atribuídas? Interessante essa pergunta. Justamente, a polícia militar, para quem não conhece, não tem como conhecer mesmo, o nosso sistema legal e policial, ele é bipartido. Então a gente tem uma divisão de atribuições. A polícia militar compete realizar o policiamento preventivo e ostensivo. Então, ou seja, em outras palavras, a polícia militar ela previne, ela impede que o crime aconteça. Por isso que a polícia militar atua fardada. As viaturas policiais militares são caracterizadas, são identificadas, porque justamente para inibir o crime, você precisa ter uma ostensividade, para que aquela viatura seja vista e as pessoas tenham receio de evitem praticar crimes. E a Polícia Civil, ela atua na investigação criminal, ela realiza as atividades de polícia judiciária, apoiando o Poder Judiciário, e realizando a investigação criminal, ou seja, depois que o crime acontece, cabe à Polícia Civil investigar, e aí o delegado vai lá, instaura um inquérito policial, que é o meio formal pelo qual a investigação se concretiza, e aí é deflagrado uma série de procedimentos que justamente compõem a investigação criminal, e aí depois esse inquérito, resultado dessa investigação, seja pela identificação da autoria, ou às vezes até pela inocência do indivíduo, ela é encaminhada ao Poder Judiciário, o juiz, que passa por MP, representante da MP, que é o titular da ação penal, decidir se vai oferecer a denúncia, e aí deflagra-se o processo penal. Então veja que cada organismo policial e também Ministério Público e Judiciário tem a sua função insubstituível dentro do sistema de persecução penal. E todos esses organismos, todos esses órgãos têm que estar preparados, capacitados, estruturados para atuar com a maior eficiência. Aí você perguntou do GOI, e aí a pessoa pode se perguntar, mas se a Polícia Civil realiza investigação, e por isso a Polícia Civil atua não uniformizada, na sua grande maioria a Polícia Civil é descaracterizada, as viaturas policiais são descaracterizadas, por isso às vezes as pessoas veem lá um carro comum com a sirene ligada, highlight e tal, e falam, será que é... Claro que pode existir outros casos, mas a grande maioria sim, são viaturas policiais civis, porque para você realizar a investigação criminal, você não pode estar identificado, senão você não vai conseguir obter informação nenhuma. Mas no caso do GOI, o GOI, assim como o GER, o GAR, são os grupos operacionais da Polícia Civil. Então a nossa função não é realizar o patrulhamento preventivo e ostensivo. A nossa função é dar apoio às atividades de polícia judiciária que envolvam risco maior. Quais são essas atividades? Por exemplo, o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em um local de risco, o cumprimento de um mandado de prisão contra um indivíduo perigoso. Então, os grupos operacionais, eles vão juntamente, ou muitas vezes antes, eles isolam o local, saturam,
fazem a tomada de local para que as atividades de polícia judiciária possam ser realizadas com segurança. E aí é claro que, naturalmente, por nós atuarmos identificados, uniformizados, nossas viaturas também são uniformizadas, a gente acaba também, por via indireta, também realizando um papel de policiamento preventivo e ostensivo. A gente contribui também por esse lado. Mas não é essa a finalidade principal? Não é a finalidade principal, a finalidade específica do GOI, assim como outros grupos operacionais da Polícia Civil, é prestar apoio operacional a atividades da Polícia Civil que envolvam um risco maior. Que legal, legal. Doutor, vendo que o senhor participou da última eleição, né? Como candidato a deputado estadual? Estadual. Como que foi essa corrida aí? O que você sentiu? Foi um processo muito enriquecedor para mim, foi uma experiência muito positiva. Eu decidi ser candidato justamente por ter todo esse perfil que eu falei, né, de sempre reivindicar, denunciar, enxergar os problemas, tudo que faz a polícia, fazia a polícia atuar aquém das suas possibilidades. Eu sempre me vi na obrigação de fazer o que está ao meu alcance. Acho que reclamar é um direito de todos, mas se você quer realmente mudar a realidade, tem que arregaçar as mangas e fazer. E chegou um determinado momento que eu senti que é na política que a gente tem um instrumento real para mudar aquilo que a gente pretende, né? Para concretizar os projetos que eu tenho, levar adiante as propostas, os projetos que eu tenho. Então aceitei aí essa missão, na época em 2022, de ser candidato a deputado estadual. Decidi assim super em cima. E foi uma campanha, contou aí com a ajuda dos amigos, uma campanha realmente humilde em recursos, em estrutura. E apesar disso, no final da campanha a gente teve 17.514 votos. Bastante votos. Dos quais quase 7 mil foram aqui na cidade de Guarulhos, que me deixou ainda mais honrado, né? A gente ser reconhecido na cidade onde a gente nasceu, foi criado, onde as pessoas conhecem a gente, né? Significa muito. Trabalho, né? E foram votos que foram conquistados ali realmente na base do boca a boca, do corpo a corpo, uma campanha baseada na verdade. Então quem votou é porque realmente conheceu a proposta, acreditou, foi falando com os amigos, com a família. Então foi, claro que no momento a gente fica frustrado. Eu dei tudo de mim, trabalhei no sol e na chuva, de verdade, assim, literalmente. Uma semana que choveu direto, eu saía no caminhão, debaixo de chuva. Trabalhei dia e noite, fiz o que estava ao meu alcance, e aí quando o resultado não vem, num primeiro momento você fica frustrado, mas como diz a palavra, o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã, né? Então depois, quando você começa a olhar para trás, eu comecei a avaliar tudo que tinha acontecido, eu entendi que foi muito positivo. Eu sempre pedia que fosse feito os planos de Deus, né? Os planos de Deus não eram naquele momento para mim. Mas o saldo foi muito positivo, foi uma muito experiência forte, que eu cresci muito, conheci pessoas fantásticas, conheci ainda mais a realidade, os problemas das pessoas. E é por isso que eu ainda considero aí a política como uma missão. A política, para mim, ela não é um objetivo, não deve ser para ninguém a maneira como eu enxergo a política. Ela é um meio para atingir aquilo que você pretende. Ela é uma consequência do seu trabalho. E dessa maneira eu sigo enxergando a política e se for o caso eu vou continuar trilhando esse caminho, porque eu considero uma missão e eu estou aqui para cumprir minha missão. E como o senhor concorreu a um papel legislativo pelo Estado, Deus queira que o senhor continue nesse caminho aí, que dê tudo certo, mas a próxima eleição é municipal e eu torço muito para que o senhor continue aí, quem sabe ajudando o município de Guarulhos. O que o senhor acha que o senhor conseguiria agregar no legislativo da nossa cidade? Se for um caso daqui no futuro, acontecer algo, o senhor decidir, o futuro a Deus pertence, né? Mas o que o senhor acha que conseguiria modificar ou agregar à cidade de Guarulhos hoje? O delegado Gustavo Mesquita como um possível legislativo aí. Um legislativo municipal. Então é importante que as pessoas saibam, a segurança pública, de um modo geral, pela nossa Constituição Federal, ela é atribuição do Estado. Então, pertence ao governo do Estado, à Polícia Civil, à Polícia Militar. Mas, apesar de não ser atribuição específica do município, a segurança, eu acredito que tem muito que um município, uma administração municipal pode fazer pela segurança da cidade. Aliás, a municipalização da segurança pública, eu estudo bastante isso, ela é uma tendência mundial.
ela é uma tendência cada vez maior. Então, o fortalecimento das guardas civis municipais é algo que ocorre no mundo todo. Nos Estados Unidos isso já é uma realidade, é um modelo deles há muito tempo. Cada cidade lá tem a sua polícia, que não é guarda, é polícia municipal. Então eu sou sim defensor, já há muito tempo, de que a Guarda Civil Municipal tenha poder de polícia, seja chamada de polícia municipal, porque é assim que eles são vistos pela população. Sim. Quando o cidadão está numa situação de risco de aperto na rua, ele vê o indivíduo, não vai querer saber se ele está de cinza, se está de azul ou se está de preto. Ele vai identificar aquela pessoa como autoridade, como policial, e vai pedir socorro. Aquela pessoa vai ajudar, seja um policial militar, de ICM ou policial civil. Então, eu acho que é um contrassenso você colocar esses guardas, que são guerreiros, na realidade das ruas, sofrer com todas as dificuldades que todos os demais policiais passam, e não dá para eles o devido poder para poder atuar. Então, tem que dar o poder de polícia para eles, sou favorável a isso. Então, eu acredito que em âmbito municipal há muito que ser feito, em fortalecimento das guardas, em políticas de estrutura pública. Segurança pública municipal está muito relacionada a serviços de zeladoria, a iluminação pública, a prédios bem cuidados. Existe a teoria das janelas quebradas, não sei se vocês conhecem, se o pessoal está familiarizado. Uma teoria que veio lá dos Estados Unidos, Broken Windows Theory. E ela foi aplicada nos anos 90 pelo prefeito Rudolph Giuliani, na cidade de Nova York, com a política da tolerância zero. E o que dizia essa política? Que a gente tem que punir os crimes mais pequenos, até mesmo uma pichação. Porque se você deixar um prédio público pichado e você não pintar aquele prédio público, a sensação que passa para as pessoas é de abandono, de que o Estado não está presente. E aí no dia seguinte, a pessoa vai lá, está aqui pichado, eu vou quebrar essa janela. Por isso, ter as janelas quebradas. Sim. E aí aquela janela vai continuar quebrada, ele vai falar, quer saber? Eu vou entrar aqui dentro e vou saquear. E aí, por diante, até tocar fogo naquele prédio. Então, a segurança pública, ela começa no município, justamente. Então, eu acredito que há muito a ser feito, e também pela voz. Um vereador de uma cidade como Guarulhos, segunda maior cidade do estado, ele tem muita voz, ele tem muita projeção. Ele tem a tribuna, ele tem imunidade, ele tem uma estrutura a ser usada. Então, você tem uma voz para trazer benefícios para a cidade, inclusive recursos do Estado, recursos da União. Então, há muito, sim, a ser feito, e eu vejo que talvez seja um caminho que a minha missão me oriente a trilhar. Legal, cara, legal mesmo, bacana. Para a gente encerrar, né, Motinha? Então, doutor, para a gente encerrar, queria que o senhor respondesse essa pergunta para a gente. Qual conselho o senhor daria para um jovem que ele está querendo iniciar na política? Aproveitando que é o Pod Jovem, né? Olha, talvez o maior conselho é justamente encare a política como um meio e não um objetivo. Eu acredito que você escolher ser político para depois de escolher o projeto pelo qual você quer lutar é um caminho inverso. Você não pode escolher ser político porque você acha bonito ser vereador, porque você acha bonito que você tem status de ser deputado, porque tem status, tem dinheiro. Aliás, a política, para quem faz a política correta, não dá dinheiro. O cara rico na política tem alguma coisa errada. Até defendo que tem que ter salários condizentes com a atribuição, com a responsabilidade. Mas rico você não fica na política e no serviço público. Serviço público, de uma maneira geral, é para quem tem vocação de servir. Aí o nome de servidor, e o político é um servidor. Então, escolha a política se você tem um projeto, se você tem uma bandeira, se você tem uma vontade real de mudar a sociedade, e se você enxerga a política como um instrumento para fazer isso. Caso contrário, você não vai atingir aquilo que traz a real felicidade para a gente, que é o propósito. É o propósito da sua vida. Então procure aquilo que você gosta. Procure outra atividade, procure ser feliz em outra função, em outra profissão. Mas a política eu vejo como missão. Então busque a política se você, de fato, tiver uma noção de propósito, do que você quer mudar na sociedade, e a política como missão. Legal. É isso aí, cara, foi uma aula de verdade, foi uma hora aí de muito aprendizado. Por isso que falo demais, falo rápido, mas muita eu tô coisa aqui que fascinado cabeça. Porque é muito conhecimento, né? Muito, assim, o senhor só tem a ensinar a gente, dois jovens aqui. Quando a gente pensa que a gente está ensinando, na verdade a gente está aprendendo. Eu tô aqui aprendendo com vocês. E a gente vai ter que marcar outra vez para conversar um pouquinho mais. Estou à disposição sempre, de verdade, é um prazer estar aqui com vocês, falando aí com o público jovem.
e com o público de Guarulhos região, aí, cidade que eu amo, a cidade que eu nasci, que eu fui criado. O que depender de mim, delegado Gustavo Mesquita, contem comigo, já disse isso e repito. Estou à disposição aí para responder as dúvidas. Quem quiser me mandar ali no meu Instagram, que está na tela, né, o @delegado_Gustavo01. Qualquer dúvida, qualquer orientação. As demandas de segurança da sua rua, do seu bairro, me mandem. Naturalmente, infelizmente, eu não vou ter condições físicas e estruturais de resolver todos os problemas individuais, mas eu vou tentar. No mínimo, eu vou tentar fazer alguma coisa. Vocês podem ter certeza, no mínimo, uma orientação. E aqueles problemas mais recorrentes, principais, a gente já está mapeando. E por isso que eu fiz lá o post. Convido você a já deixar lá também sua sugestão, o maior problema de segurança pública de Guarulhos, porque esse de fato eu vou eleger como prioridade para dentro da minha atuação aqui na polícia, a gente criar estratégias para enfrentar todos esses problemas. Obrigado por nos acompanhar, Deus abençoe a todos, né? Aproveito para desejar aí um ano abençoado a todas as famílias, um ano de vitórias para todos vocês. É isso aí, gente. Seguimos cumprindo a missão. Chegamos ao fim aqui de mais um Pod Jovem. Esse eu falei para vocês que ia ser um podcast especial, então tá aí o resultado da Tão Espera. Valeu a pena mudar a data do podcast essa semana, um dia de muito aprendizado, de muitos conselhos e muita visão. Então, complementando aí e continuando o que o delegado falou, um ótimo ano a todos vocês, que Deus abençoe esse ano, que seja um ano de muita vitória. E temos eleições, então vote consciente, pesquise saber o político na qual você vai depositar o seu voto, se ele tem um trabalho, se ele não está apenas em falas, apenas em depoimentos bonitos. Então pesquise saber o histórico, o passado dessa pessoa, se ele faz algo pelo seu município. Estaremos entrando numa eleição municipal. O que essa pessoa fez pela sua cidade? Então deposita seu voto em pessoas idôneas e pessoas certas e trabalhadoras. Chega de vagabundo ocupando espaço importante. Então é isso aí, que Deus abençoe a todos vocês. Motinha, muito obrigado, irmão, por estar aí com a gente hoje. Vamos junto. Delegado, muito obrigado por ter vindo aqui hoje, de verdade. Foi uma honra ter o senhor aqui. Sempre que convidar, estarei aqui. Vou convidar mais vezes, pode ter certeza. Tamo junto. Um abraço, Deus abençoe a todos vocês. Abner, obrigado. Obrigado a Solange, Santiago, todo o pessoal aí. Muito obrigado pela estrutura. E vamos junto, ó. O PL Jovem tá de portas abertas. Você é um jovem que tem um sonho, tem uma vontade de iniciar na política, nos chame, nos procure. Meu Instagram é guicliman.gru. Me procura lá, entra no PL Jovem. Vamos bater um papo. O PL dá voz ao jovem. Então vem pro PL. Um abraço.